Bom dia, amados. Glória a Deus, que bom, né? Estarmos aqui reunidos como igreja. Eu não sei se você já pensou aí num pedido. Acho que você já fez muitos, né, pastor? Eu não vou fazer nem mais, que eu já fiz uma lista. Minha lista é enorme de pedidos. Mas a gente sempre idealiza alguma coisa nessa virada, né, de ano. Eu não sei se você é como eu, a gente cria uma expectativa de algo novo. Você cria, gente? Alguns, né? Se não cria, deveria criar, né? Não apenas uma mudança de data, mas uma expectativa, né, de que algo novo vai acontecer. Eu fiz um pedido a Deus, sabe, e eu coloquei aqui no nosso slide o pedido, transformando membros em discípulos, né? Mas espera aí, pastor, isso daí eu pensei em algo pessoais da sua vida. Não tem nenhum problema em você fazer pedidos pessoais, pedidos que você deseja mesmo colocar, apresentar diante de Deus. Mas eu de coração, irmãos, o meu desejo esse ano de 2024 é me tornar um discípulo de Jesus na essência da palavra, discípulo de Jesus, sabe? Mais do que ser um membro da igreja. O membro é importante, todos nós somos membros de uma sociedade, seja lá do teu condomínio, seja da associação de moradores, seja do clube que você participa, não sei, nós somos membros. Agora, a particularidade de sermos discípulos está relacionado com a igreja de Jesus. Eu, de fato, estou com meu coração muito esperançoso para me tornar mais um discípulo. Estou com meu coração muito esperançoso para me tornar mais um discípulo de Jesus. Ser modelado segundo o exemplo. Jesus falaria, sabe? Andar, ir aos lugares que Jesus iria. Isso é ser discípulo de Jesus. Não é uma relação apenas de tirar de Jesus aquilo que eu tenho necessidade. E vai ter o lugar disso. Tem um momento da nossa história que a gente vai dizer, Jesus, olha, entra aqui, entra nessa situação, eu preciso que o Senhor me oriente. E todos nós temos esse momento em que a gente apresenta para Deus a listinha das nossas necessidades. Mas eu quero refletir com vocês a respeito disso. Me tornar um discípulo de Jesus. Será que seria um bom pedido para 2024, gente? Não sei se eu te frustrei, mas é um bom pedido? Levante a mão assim. Quem quer se tornar um discípulo de Jesus? Mas eu já sou um discípulo de Jesus. Eu estou me referindo a ser modelado por Jesus, sabe? Olhar para a minha vida e antes de tomar qualquer atitude, perguntar, será que Jesus faria desse jeito? Será que essa seria a resposta que Jesus daria a essa situação? Será que Jesus se portaria desse jeito? Né? Como Jesus enfrentaria essa adversidade? É uma pergunta que eu acho que eu e você precisamos fazer. Mas nós somos, se não nos atentarmos, nós somos tomados por um sentimento muito grande de fazer as coisas do jeito que a gente quer fazer. Deixa eu ler um texto que é bem conhecido, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você já deve ter ouvido essa palavra, o ide de Jesus. Nós somos comissionados, né? A gente chama esse texto da grande comissão, ou seja, Jesus convocando a sua igreja a exercer o ministério. Gente, está falando só dos discípulos que andaram com Jesus? Ou está falando dos discípulos das próximas gerações, que inclui a nossa geração? Será que esse comissionamento tem a ver com você? Quem acha que sim? Tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem a ver apenas com os pastores, não tem a ver apenas com os ministros da igreja, os líderes da igreja. Tem a ver com os discípulos de Jesus. Deixa eu definir a você algo que você talvez já saiba, mas eu quero reforçar esse entendimento no teu coração.
Discípulo é ser um seguidor de Jesus. Sabe? Essa é a expressão mais usada no Evangelho, seja ele descrito por qualquer evangelista. Paulo também, como o apóstolo, ele descreve os filhos como discípulos. Quando Jesus olha para você, a ideia que ele tem é que está olhando para um discípulo, para um seguidor de Jesus, para alguém que está buscando modelar a sua vida a partir do testemunho do Cristo. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, nós vamos mergulhar 2024 na expectativa de que eu e você sejamos modelados por Jesus. Gente, a nossa vida vai fluir mais. Espera aí, isso é um desafio enorme. Jesus era Deus e eu sou um mero pecador, eu tenho muitas dificuldades. Veja que a encarnação de Jesus, a manifestação de Jesus é como homem. Para quê? Por quê? Qual é o propósito de Jesus manifestar-se como homem? Para dizer para mim e para você que é possível viver modelado pelo propósito eterno de Deus. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto que eu e você precisamos entender, que ser discípulo é algo que é possível para a minha vida. Não é apenas para filhos prediletos de Deus, filhos preferidos de Deus, pessoas que conseguiram resolver a maior parte dos seus problemas comportamentais, morais. Não, são filhos que deram suas vidas a Cristo, sabe, decidiram ser modelados pelo Cristo. Esse texto tem um sentido no seu original que é fazer discípulo enquanto eu caminho, e em indo fazei discípulos. Não é ir e fazer discípulo, não é ir para algum lugar, não é ir para alguma missão necessariamente, é em indo, em vivendo, fazei discípulos. Tudo o que eu faço na vida, seja nas celebrações na igreja, seja na minha vida, seja no meu trabalho, seja com os meus vizinhos, seja na minha escola, seja nos meus relacionamentos, aonde for, eu estou comissionado por Deus a fazer discípulo. Amém, queridos? Porque a gente tem uma ideia de que fazer discípulos é apenas no ambiente de culto, no ambiente de igreja, no ambiente em que nós estamos reunidos como família da fé. Não, eu sou um discípulo e enquanto vivo estou, caminhando estou, eu vou modelar todos os que se relacionam comigo, direta e indiretamente, de forma ocasional ou constante, eu vou modelar por aquilo que está exalando da minha vida. Jesus, ele não está no céu, necessariamente no sentido de não habitar em nós. Ele foi e deixou o Espírito Santo na minha e na sua vida, chegando à expressão a dizer o seguinte, que nós somos pequenos Cristos. Amém, queridos? Então, eu e você fomos chamados a sermos discípulos de Jesus. Agora, veja bem, como eu tenho que andar agora? Entendi, eu sou um discípulo de Jesus, e agora como vai ser a vida? Discipulado de Jesus, no discipulado de Jesus não podemos andar do lado, veja bem, nem à frente de Jesus. Eu e você precisamos andar atrás de Jesus. Olha só, há um ditado judaico bem interessante, que meninos que eram discipulados por algum rabino, eles deveriam permitir-se cobrir pela poeira dos pés dos seus mestres, do seu rabi. Veja só, o que isso tem a ver comigo e com você? Eu e você entendemos que somos discípulos de Jesus, e agora nós estamos nos deixando cobrir pela poeira dos pés do mestre. Não é andar, veja bem, do lado e nem à frente de Jesus, é andar atrás de Jesus. Eu tenho uma modelagem, eu tenho algo a olhar, não é do jeito que eu acho que devo fazer. Você entende, queridos, que Deus nos dá a liberdade de achar qualquer coisa, inclusive Ele nos dá direito de escolher qualquer coisa, mas eu e você, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos, gente, que Ele quer que a sua igreja se espelhe nos passos dele,
copie os passos dele. E é esse o exercício que eu e você somos chamados a fazer nesse culto, esse último culto, pelo menos pela manhã, à noite teremos uma celebração, mas essa reflexão, eu preciso, em 2024, eu vou decidir no meu coração a fazer aquilo que o Mestre Jesus diz que eu devo fazer. Você topa esse desafio, gente? Não é fácil, mas é possível. Deus vai nos ajudar. Será que você vai permitir a poeira dos pés de Jesus dominar você? Eu espero que sim. A cada ponto dessa nossa ministração, veja só, é uma série na academia. Quantos aqui vão para a academia, irmãos? Eu vou de vez em quando estou lá. Mas eu acho que se você não é assíduo, você já foi em algum momento, e se você não foi, é uma boa pedida para um planejamento 2024, para você se exercitar. Tem uma série, e quando eu for apresentando aqui a modelagem de Jesus para a nossa vida, eu espero que você consiga mudar a série, ultrapassar um pouquinho aquilo que você tem feito até hoje. O professor na academia disse, olha, porque com a inflamação dos músculos, você vai então modelar teu corpo. Eu falei, bom, está difícil de inflamar o negócio. Porque vai doer, vai incomodar, vai inquietar você, sabe? Os primeiros resultados e meses vai durar, vão ser apenas dores e inquietações. Mas se você perseverar, você vai ter algum resultado. Sobretudo resultado de saúde. Depois você vai ter possivelmente resultados estéticos. Então veja, se você estiver disposto, você vai mudar de série. Agora, ao mudar de série, isso vai inquietar você. Amém, gente? O maior desejo de um discípulo é seguir os passos do Mestre Jesus. Eu não estou falando nenhuma novidade, eu só estou falando que eu e você somos chamados à intencionalidade nisso. Eu preciso entender que como discípulo agora, eu tenho uma forma de decidir, eu tenho uma forma de falar, mas pastor, e o meu temperamento? Eu vim de uma história muito difícil, eu reajo com muita facilidade. Gente, se nós olharmos para Pedro, por exemplo, e quase sempre quando a gente fala de pessoas com temperamentos fortes, nós utilizamos o exemplo de Pedro, que tinha um temperamento forte. Ele se permitiu tratar pelo Espírito Santo. Ele se permitiu, então ele pega aquela estrutura que em algum momento é importante e ele vai utilizar isso para a glória de Deus. Alguém que teve dificuldades relacionais, agora se torna um importante líder da igreja de Jerusalém. E há quem diga até que ele se tornou o primeiro papa, o primeiro pastor. Bom, não é essa a nossa questão aqui. Eu só estou dizendo como Deus pode pegar pessoas dos mais diferentes temperamentos e usá-los como discípulos relevantes, influentes, inspiradores. Talvez eu esteja falando com alguns de vocês que esbarrou, que se aprisionou no seu próprio temperamento e não soube lidar com isso. Fique em paz, permita que o Espírito Santo modele você. Você diz amém a isso? Amém. O jeito de Jesus é contracultural. Eu acho importante dizer isso, irmãos, porque nós estamos nesse mundo e vamos viver nesse mundo e vamos permitir que as pessoas estejam conosco, mas nós temos valores no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino geográfico, o reino de Deus não é um reino nacional. Não há uma nação pela qual Deus escolheu no sentido de reinar nesse lugar. Todas as nações de filhos que confessam Cristo como o Senhor de suas vidas poderão experimentar o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele é estabelecido pelo governo. E o que é o governo de Deus? São os preceitos desse Deus. E muitas vezes é contracultural. Confronta a cultura, porque nós temos valores banhados pelo amor de Cristo, dominados pelo amor de Cristo, constrangidos pelo amor de Cristo, mas não abrindo mão dos valores importantes da fé cristã, que são os valores que, se vividos em amor, vão tornar possível pessoas aproximarem-se a Deus.
e serem transformadas pelo amor de Jesus, modeladas a partir do sentimento que está em você, e não apenas está em você, mas transborda através de você. Amém, queridos? Então pense que muitas vezes você estará remando de forma contracultural, você estará no confronto direto com alguns valores. Amém, gente? Quem quiser reter a vida, vai perdê-la. Claro que eu estou fazendo referência ao texto bíblico. Quem quiser ganhar a vida, vai perder. Em que sentido, pastor? Será que eu não posso ter objetivos? Será que eu não posso pleitear nada? Eu não posso ter desejos? Eu não posso querer adquirir, galgar algumas questões, seja profissional, viajar? Não estou dizendo disso. Eu não estou falando contra isso. Eu só estou dizendo que os nossos valores, a nossa base, não está centrada nisso. O meu valor maior é ser um discípulo aonde eu estiver. Em que nível social eu estiver, envolvido no que eu estiver. Amados, o que vai reger a minha história é, ser um discípulo de Jesus. Eu fui alcançado por Ele e estou num exercício mudando a minha série todos os dias. Para que eu mudo a minha série? Para modelar a minha vida segundo o Mestre Jesus. Quem quiser ganhar a sua vida vai ter que morrer junto comigo, Jesus diz isso. Então, antes da vida florescer, eu preciso morrer para entender que agora eu não sou um ser natural, eu não vivo e não me movo a partir daquilo que eu acho, mas existe um Deus que tem princípios governamentais sobre a minha vida. No reino de Deus, eu não faço mais o que eu quero. Aquela ideia que muitas vezes tínhamos e declaramos algumas vezes: ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quiser, ninguém paga as minhas contas. Quem já ouviu isso, gente? E quem já disse isso, pode ter coragem de falar. No reino de Deus, como um discípulo de Jesus, essa ordem mudou. Agora eu sou modelado por Jesus, eu faço o que o Mestre Jesus me ordena fazer. Mas Ele sugere, Ele constrange, Ele não pega você forçosamente para fazer absolutamente nada. Então a matemática do reino, a matemática do discipulado de Jesus é morrer para viver. Se você está disposto a morrer, você vai viver a vida de Jesus. Então uma boa pedida é que você entre em 2024 morto. Amém. Todo mundo vai morrer. Funeral, irmãos, coletivo. É claro, fique em paz. Pastor, por favor, ninguém bateu na madeira aí, né? Até porque é ferro, né, gente? Por favor, não estou, como dizia a vovó, não estou gorando ninguém, gente. Mas eu estou dizendo que nós precisamos morrer por os valores naturais para viver dos valores do reino de Deus. No Evangelho vive quem morre, ganha quem perde, multiplica quem divide, cura quem é curado. Isso é interessante, né? Espera aí, a estrutura interna dos discípulos de Jesus seguem esse parâmetro. Ei, eu quero viver, eu quero usufruir, eu quero alcançar, eu quero prosperar. Então veja, eu preciso entender que como discípulo de Jesus, se eu quero viver, eu vou morrer. Se eu quero ganhar, eu vou perder. Perder em que sentido? Perder na perspectiva natural dos meus valores. Valores de reação, valores que antes dominavam a minha vida, dominavam as minhas atitudes. Você vai ver do que estamos falando já já. Multiplica quem divide. Irmãos, o pastor de irmã estava falando aqui da semente, das primícias. Queridos, esse é um sentimento que precisa gerar no nosso coração. Precisa ser gerado em nós. Porque nós temos uma matemática e aprendemos uma economia que muitas vezes é prejudicial ao movimento da fé. No reino de Deus, eu aprendo a doar primeiro, eu aprendo a dividir primeiro, desde o Gênesis até as cartas de Paulo, as instruções de Paulo para as igrejas do Novo Testamento. Deus sempre usou os seus filhos para ensinar o princípio de dividir,
Porque quem aprendeu a dividir, gente, vai aprender ou vai viver o nível da multiplicação. A doação vem em primeiro lugar. Eu aprendi a doar, meu coração voluntário e generoso. E eu estou falando apenas de finanças? Não, eu não estou falando apenas de finanças, mas eu também estou falando de finanças. Se há uma área de resistência que todos nós temos, não toque nisso, Deus não toca nisso. Espera aí, Deus não toca, mas você toca, porque quando as coisas apertam, Deus abre uma porta para mim, Deus me dá uma sabedoria, Deus mostra-me o caminho, diz o que eu preciso fazer, Senhor. Então, querido, tudo o que está relacionado a mim e a você, Deus está relacionado, porque Ele é o nosso Pai. Então, no reino de Deus, o princípio é dividir para poder multiplicar. Você diz aleluia a isso? Cura quem é curado, quem se permite a cura, irmãos. Pessoas curadas, histórias mudadas. Conhece, gente? Tem um livro por aí, tá? Se você, quem não comprou esse livro, levanta. Não vou não, né? Você já pegou. Queridos, Deus quer curar nossas feridas. Há uma frase que temos ouvido corriqueiramente, é que pessoas curadas curam. E de fato, gente, nós carregamos para as nossas histórias relacionais, para nossas histórias ministeriais, para nossas histórias profissionais, para o nosso casamento, muitas questões que vão impregnando-se a nossa vida ao longo da nossa história. São aqueles carrapichos, sabe? Lá no interior, lá de Barbacena, quando você brincava lá no meio da floresta, lá no interior, não agarravam os carrapichos. É como a vida da gente. Se nós não tirarmos os carrapichos da nossa vida, nós vamos carregar para a vida toda e vamos acabar, sem percebermos, legitimando comportamentos dos quais Jesus já declarou que não fazem mais parte da nossa história. Pessoas curadas fazem mais parte da nossa história. Pessoas curadas definitivamente curam. Eu não sei o que inquieta você, eu não sei o que limita você, eu não sei a dor que dilacera o teu ser. Por vezes, você lembra de algumas coisas e vem um desânimo, vem uma apatia, vem uma falta de criatividade no teu coração. Eu não sei, mas eu tenho absoluta certeza que Deus quer curar para desatar a tua história, para fazer você fluir naquilo que Ele tem. Amém? Essas são características de discípulos de Jesus. Se eu quero, em 2024, de fato ser um discípulo de Jesus, sabe, pautar a minha vida a partir do que Cristo faria. E é claro que os discípulos, e é claro que os apóstolos, e é claro que as igrejas bíblicas e as igrejas dos primeiros séculos, igrejas vizinhas à nossa, experiências de irmãos, são importantes. Mas há algo que Deus quer produzir em você, indivíduo. Deus quer tornar você um discípulo mergulhado, um seguidor de Jesus, um discípulo que se preocupa, o que é que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus? Eu quero fazer um negócio. Jesus, o que o Senhor faria? Jesus, eu quero fazer uma compra importante. O que o Senhor faria, Jesus? Eu quero trocar de carro, Jesus. O que o Senhor faria? Aí Jesus responderia, na minha época não tinha carro. Entenda, gente. É claro que eu estou descontraindo isso, mas para dizer a você que Jesus quer que o nome dEle seja glorificado. Ele quer que você tenha saúde integral naquilo que você faça. Olha, queridos, deixa eu dizer, existem conquistas que elas podem prejudicar você, elas podem tirar você do centro da vontade de Deus. Eu sei que às vezes somos dominados por um sentimento, por um desejo enorme de conquistar aquilo. Mas a pergunta difícil e desafiadora que eu e você precisamos fazer é: Senhor, é para a glória do Teu nome essa conquista na minha vida? Aí a expectativa que eu tenho é que Jesus diga sim. Na hora que Ele disser não, isso não é de Deus, vou procurar confirmação. Eu tenho que ter isso confirmado. Querido, um discípulo de Jesus confia na paternidade de Jesus, confia na paternidade daquele que lhe comprou. Então você, nessa confiança, você sabe que se algumas portas se fecharem, outras vão se abrir.
Porque Ele é teu Pai, Ele cuida de você, Ele conhece a sua estrutura, Ele quer mais do que qualquer coisa, que você seja um discípulo, que você se espelhe nele. Em seus passos, o que faria Jesus? Quem lembra desse livro, gente? Eu lembrei dele essa semana, né? Um livro antigo, eu de fato pensei que tinha, olhei lá nas prateleiras de livros, não achei esse livro. Mas eu pensei em algumas coisas e comecei a dizer, Espírito Santo, traz à minha memória algumas atitudes das quais Jesus teria no meu lugar. Para quê? Para que eu entre 2024 modelado como Jesus, seguindo os passos de Jesus, sabe? Não apenas sendo membro, mais do que ser membro. Eu quero ser um discípulo, porque esse é o desafio do Evangelho. É de você e eu sermos discípulos de Jesus. Querido, sabe por que a sociedade tem vivido tempos difíceis? Gente, eu vi uma pesquisa, que nós estamos naquilo que os sociólogos têm chamado de insegurança alimentar. Grave, moderada e leve. Ou seja, nós hoje temos crentes para todos os lados, gente. Você encontra crente sentado do teu lado. Aqui agora. Cheio de crente do teu lado aí. Você encontra crente, bom, era de se esperar, né? Você encontra crente nas conduções, você encontra crente na escola, você encontra crente para todos os lados, você encontra igrejas para todos os lados. Isso é ruim? Não, não necessariamente, ou primariamente não é ruim, mas em contrapartida a isso, nós temos hoje 33%, ou seja, gente, veja, se não me falha a memória, a cada 10 pessoas, 6 dessas pessoas ou estão vivendo uma insegurança alimentar grave, leve ou moderada. Leve, queridos, porque não tem uma alimentação necessária, nutritiva. Moderada, porque nem todos daquela casa têm uma alimentação boa. Grave é porque muitas vezes falta para alguns membros da família ou falta para todos eles. Eu estou usando esse dado, poderia usar outros dados que são tão graves quanto esses. E nós somos a igreja, mas pastor, peraí, a igreja não é uma agência social, a igreja é uma agência espiritual, mas queridos, todos os filhos que são impactados pela verdade no seu espírito são relevantes na sociedade. Todos os movimentos de avivamento, seja ele qual for, e você pode datar, você pode escolher qual você desejar analisar, todos eles foram relevantes socialmente. A igreja nesses dias tem sido convocada a não ser membro, mas ser discípulo. Eu estou trazendo uma palavra de reflexão e talvez mexendo com o seu interior, para que você entre 2024 desejando ser um discípulo. E ser um discípulo é seguir os passos de Jesus e ser alguém relevante para essa sociedade. Aonde você estiver, amados, alguma coisa vai acontecer. Amém, gente? Alguma coisa. Talvez essa noite, talvez você venha para cá, talvez você vá ao encontro dos seus familiares, eu não sei exatamente, mas aonde você estiver, você vai fazer toda a diferença. Nos seus passos, o que faria Jesus? Quando sou ofendido, o que faria Jesus? Pensem nos evangelhos. O que Jesus fez com toda a ofensa? Ele desistiu das pessoas. Ele virou as costas para as pessoas. Será que foi esse o exemplo de Jesus? Eu quero fazer você pensar. Quando confrontado com o pecado, o que Jesus faria? O que Jesus nos evangelhos fez quando confrontou o pecado? Será que Jesus se moldou à estrutura? Ou será que Jesus, em amor, ele declarou o governo do seu Pai, a estrutura, os princípios, ele fez em amor, trazendo pessoas para perto, e não modelando a partir do princípio. A maior parte do ministério de Jesus não foi discursando, foi andando com seus discípulos. Nós temos episódios de Jesus ministrando a partir da fala, a partir do discurso, mas a maior parte do ministério de Jesus é que as pessoas olhavam para ele e se modelavam a partir do que ele fazia. Sabe, queridos, quando eu e você seremos extremamente relevantes,
É quando tuas atitudes forem maiores do que o teu discurso. Quem pode dizer amém? Se está doendo, diz aleluia. Não, né? Está doendo, então tá bom. Então vou falar com mais força. Você entende isso, amados? Quando confrontado com o pecado, o que você faz a partir do discipulado de Jesus? Quando confrontado com a crise, o que faria Jesus? Será que Jesus se desespera? Será que Jesus não confia em dias melhores? Será que Jesus renuncia à caminhada? O que é que Jesus fez quando apresentaram a Ele crises? Sejam crises existenciais, sejam pessoas que há 38 anos, amados, sofriam. Seja pessoas que tentaram por várias vezes ser felizes na vida, mas não conseguiram. Quando apresentaram uma crise para Jesus, qual foi a atitude de Jesus? Quando confrontado com abandono, qual foi a atitude de Jesus? Se lançar debaixo de uma cama, desistir dos seus sonhos, ou buscar no seu Pai o consolo. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, Senhor, faça a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é o melhor que eu posso viver. Sabe aqueles dias, queridos, que você se sente abandonado pelos amigos, abandonados até por Deus, e de repente você é tomado por um sentimento de desistência. O que você deve agora fazer? Eu acho que uma excelente ideia é olhar para o exemplo de Jesus. O que faria Jesus deve ser o que eu e você também vamos fazer. Quando confrontado com os traidores, o que Jesus fez, gente? Veja, e quantas vezes nós somos traídos de várias formas. Olhar para Jesus talvez seja um grande exemplo. Quando confrontado com a doença, quando Jesus tinha noção, tinha conhecimento de que alguém estava doente. Muitas vezes, Jesus tratou de pessoas, liberando uma palavra, permitindo que essa pessoa o tocasse, liberando uma palavra de cura, levanta e anda. Foi a forma com que Jesus sempre tratou doenças. E eu e você precisamos seguir o exemplo de Jesus. Quando confrontado por um sentimento de desistência. Gente, pensem bem. O Jesus divino não desiste da missão. Eu vim para cumprir a missão do meu Pai. Mas veja, a própria expressão, quando ele declara, olha, se possível for, o homem Jesus. Eu não estou falando da divindade Jesus, eu estou falando do homem Jesus. Ele está dizendo, olha só, está muito difícil, está duro demais. E quantas vezes eu e você temos essa palavra, né? Está duro demais, eu vou desistir. Eu não aguento mais, isso é para outras pessoas, não é para mim. Eu não tenho estrutura, eu não fui criado desse jeito. Tem muitas coisas que eu preciso resolver antes que. Você imagina se Jesus desistisse da sua missão? Ele não desistiu. Talvez seja um exemplo que Deus esteja falando para alguns de vocês que estejam pensando, não é para mim, eu não dou conta disso, eu não tenho forças para continuar a minha trajetória, a minha história. Foi isso que Jesus fez? Se não foi isso que Jesus fez, eu acho que você deveria seguir o exemplo de Jesus, amém, queridos? Não desistir da sua missão, dias melhores virão. Jesus é morto, ressuscitou, foi assunto aos céus e um dia voltará para buscar a sua igreja. Isso é a glória. Essa foi a decisão de Jesus e talvez seja importante que você decida. Quando confrontado com o desejo de olhar apenas para mim, as minhas necessidades, perder a sensibilidade relacional, perder a sensibilidade das pessoas que estão perto de mim, o que é que Jesus fez? A expectativa dos judeus era a manifestação de um Messias Salvador, da estrutura já decaída pelo pecado, a corrupção instalada, a religiosidade já tacanha, destruída, arruinada.
Jesus se insere a essa estrutura e modela 12 discípulos. Esses discípulos modelam outros discípulos e gerações vão passando, como eu e você, que somos levantados e seremos levantados debaixo da autoridade do Espírito Santo, para em 2024 continuar a modelando 12, 20, 50, 2 pessoas, a minha família, sejam quantas pessoas forem, mas eu estou sendo comissionado a ser um discípulo e a fazer discípulo. Amém, gente? Eu não serei um membro consumidor. Eu vou à igreja para liberar meus sentimentos, uma catarse emocional. Isso acontece, isso é bom, mas não é o fim da minha história. Eu tenho uma missão, e Jesus me chamou, e Ele me chamou de discípulo, e como discípulo, Ele me deu algo para realizar. Você, querido, não está aqui por um acaso, você está aqui porque Deus quer usar você nesse tempo, e o tempo é chegado. Você já viu o texto bíblico que diz que os campos estão brancos para a ceifa, para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Mas em nome de Jesus, eu declaro que os trabalhadores, os discípulos que vão fazer discípulos estão aqui essa manhã, em nome de Jesus. Eu creio nisso, queridos. Quando acho que tenho direito de ganhar a discussão a qualquer custo, o que faria Jesus? Os caras dominados por um sentimento horroroso de maldade, os algozes de Jesus, vão ao encontro prender Jesus. Jesus poderia levantar-se naquele momento e falar verdades para eles, apontar o dedo, repreendê-los, como em outras ocasiões Jesus até fez. Mas a maior parte do ministério de Jesus é modelando pela atitude dele. Será que você precisa ganhar toda a discussão, ou você vai modelar pela tua atitude? A tua atitude vai falar muito mais. Mas eu não aguento, eu não suporto, é maior do que eu. Gente, não há nada maior em você do que o Espírito Santo se movendo. Essa é a ideia. Eu agora não sou eu sozinho, sou eu dominado pelo Espírito Santo. Por isso é que é fruto do Espírito. Eu não consigo. Deus sabia que você não ia conseguir. Por isso Ele lhe deu o Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais doçura sai de você. E até sua admoestação, tua repreensão, será em amor. Chegará no lugarzinho certinho. Quantos podem dizer amém aí? Os bravos digam aleluia. Tem muita gente brava nesse lugar, hein? Até a tua braveza, até a tua intrepidez ganhará, amados, ares de doçura. Diga aleluia isso. Quando querem diminuir quem eu sou, o que é que Jesus diz que eu sou? Eu sou um filho, eu sou um amigo, eu sou um justificado, sabe? Eu sou nova criatura em Deus, eu sou herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu tenho autoridade delegada. Eu sou, amados, a luz do mundo e o sal da terra, como igreja de Jesus. Eu sou a agência do reino de Deus. Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a boca de Deus nessa geração. Você entende? É tanta coisa que Deus diz que você é. E por que é que nós nos permitimos violar com uma palavra simples que vai trazer um sentimento de dor a você? Ei, se levante nisso. Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, se Ele disse eu sou, e eu tomo posse dessa verdade na minha vida, por quê? Porque eu sou um discípulo de Jesus. Amém, queridos? Quando as repetições geracionais insistem em não largar a minha vida. Sabe, queridos, sabe aquela ideia? Eu vou pedir ao Julião, os músicos que já subam. Quando você vem carregando aquilo que parece se repetir. Meus avós viveram assim. Meus pais estão reproduzindo as mesmas tragédias, sejam familiares, sejam de desistência, sejam de não organização financeira. Existem tantas áreas que parece que nós estamos repetindo hábitos. E aí talvez alguns dizem, parece que é uma maldição, pastor, eu preciso quebrar essa maldição na minha vida. Queridos, isso parece que confronta o texto bíblico, que a Bíblia diz que em Cristo Jesus todas as maldições foram quebradas. Mas eu muitas vezes percebo
que apesar das maldições serem quebradas, por que é que essas coisas estão se repetindo? É como uma casa, amados, que foi tomada por Jesus. É o texto bíblico diz isso, né? Existiam valentes nessa casa, e a Bíblia chama esse valente de Satanás que dominava a casa. Veio o mais valente, expulsou o valente daquela casa e agora dominou. Você acha que o valente que estava no domínio daquela casa vai sair de forma harmoniosa? Ele perdeu espaço? Não, ele vai estar ao derredor, fazendo o quê? Lançando dardos para inflamar o teu coração, lançando mentiras com força de verdade. E cada vez que eu assimilo uma mentira com força de verdade, aquilo vai vindo novamente para a minha história. Sabe aquela cadeia hereditária que em Cristo foi quebrado, agora vem com força de verdade. E como eu combato isso? Me levantando e me posicionando. Eu não sou mais o que eu estou sentindo. Eu não sou mais o que parece que está acontecendo na minha vida. Eu sou discípulo de Jesus. O que Ele disse que eu sou, eu vou validar na minha história. Como eu valido isso? Me posicionando. Quando esse sentimento vier, parece me dominar, eu reajo a ele como um discípulo de Jesus. As maldições hereditárias, aquelas que se repetem e que parecem não querer sair, e que parecem que eventualmente batem a porta querendo entrar e habitar novamente, eu me levanto em nome de Jesus, na autoridade que me foi delegada. O Espírito que habita em mim há de me liberar, amados, desse momento trágico da minha história, para viver um novo tempo na minha história, no nome daquele que era, que é e que há de vir, Jesus, o seu Pai, o seu Senhor, o Rei da sua vida, o governante da tua história. Você entende isso, queridos? Quando a solidão bater à minha porta, o que é que eu devo fazer? Jesus teve um momento de solidão, estando extremamente sozinho, mas ele encontra em Deus a força para continuar, e você também encontrará. Quando não tiver forças para produzir mais nada, acabou. Eu não tenho força criativa, parece que as oportunidades vieram, mas eu não aproveitei, e é isso mesmo. O que é que eu devo fazer? O que é que Jesus faria? O que é que Jesus fez quando os discípulos, desesperados, amedrontados, o Mestre Jesus havia morrido, eles estavam agora acuados, com medo de serem presos, açoitados e até mortos. De repente, reunidos em um mesmo lugar, veio um vento impetuoso que tomou toda a casa. Línguas repartidas como de fogo foram distribuídas. O poder do Espírito Santo agora encheu essa gente. Encheu para quê? Encheu para cumprir a missão. Porque no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Cada vez que eu penso que não estou servindo para mais nada, estou com medo da vida, estou com medo de continuar minha jornada, o Espírito vem, enche você, te potencializa para a missão, instrumentaliza você para a missão. Talvez 2024 você tenha desafios enormes pela frente, mas eu quero dizer, no nome de Jesus, o Espírito virá, encherá toda a casa, então você será cheio do Espírito, e a missão se cumprirá para a honra e para a glória do nome dEle. Você recebe isso? Aleluia, amados. Quando os sonhos se esvaírem, amados, o que é que você faz? Olha para Jesus, que não desistiu da sua missão. Quando parecer que os amigos sinceros não existem mais, o que Jesus fez, amados? Encontrou, amados, pessoas que foram até o final na missão. Você vai encontrar pessoas que serão amigos sinceros. Foi isso o exemplo de Jesus. Quando a alegria de viver não existir mais, o que é que Jesus encontra? Deve ser o que você e eu vamos encontrar. Quando tiver tudo para pagar na mesma moeda, o que é que Jesus fez? Deve ser o que você deve fazer. Irmãos, tem horas que a gente tem motivo. Tem hora que, não, agora não, meu irmão. Não. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não deva ser assertivo.
Eu não estou dizendo que tem horas que você não deva criar limites. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que tem horas que você não deva dizer não. Não, por favor. Como mamãe Nadir, minha mãe, dizia: Ney, você não pode ser tapete de ninguém, Ney. Ok. Você tem que deixar o Espírito do Senhor guiar você. Seja assertivo. Mas sabe, queridos, não é esse o ensinamento de Jesus. Não é esse o ensinamento de Jesus. E a honra quando eu sigo os passos de Jesus. Você diz amém, queridos? Quando a mensagem da Bíblia parecer que perdeu o sentido, há uma geração contestando a veracidade da Bíblia Sagrada. Não tem mais sentido. Ela não tem mais efeito para os dias de hoje. E ela precisa ser relida. E é claro que há um contexto possível dessa releitura. Mas o princípio é irrevogável. O princípio é imutável. Você entende isso? Aí talvez você diga assim para mim: pastor, entendi tudo que você falou. Tudo. A única questão é que eu não sou Jesus. Entendo tudo isso, pastor, mas eu não sou Jesus. Esse é o único problema. Não vem comigo não. Se ciscar, eu cisco também. Se partir para dentro, eu parto também. É esse mesmo. Eu sei disso, irmão. Você é um discípulo que está deixando-se cobrir pela poeira dos pés do Mestre. Eu não ando do lado, nem ando à frente. Eu ando atrás do Mestre Jesus. A nossa sociedade não está em busca de pessoas que discursem de forma organizada e sistematizada. Já fizeram isso, já escreveram isso. A nossa sociedade está esperando a manifestação dos discípulos de Jesus. Em 2024, eu e você vamos nos levantar para sermos discípulos de Jesus. E a minha vida, e as minhas demandas particulares, e os meus desafios, pastor. Ei, peraí, como é que eu faço isso? Irmãos, seja um discípulo, que a poeira dos pés do Mestre vai cobrir você. Então você não andará mais pelas suas vistas, você andará agora com os passos de Jesus. Você vai seguir os passos de Jesus. Está lembrado daquela meditação antiga toda a vida, das pegadas de Jesus? É seguir as pegadas do Mestre, que aí então eu vou chegar ao centro do propósito de Deus. Então a vida vai florescer, a vida vai ter um novo sentido, os sonhos vão voltar a existir, porque seguindo Jesus, irmãos, é a melhor coisa que eu e você vamos fazer na nossa história. Talvez você tenha planejamentos para 2024 financeiramente, talvez você tenha planejado fazer alguma coisa que você não fez esse ano. Legal, esse ano eu vou concluir, esse ano eu vou entrar, esse ano eu vou empreender. Legal, todas essas coisas são importantes, mas acima dessas coisas, você deve dizer: esse ano eu vou seguir os passos do Mestre Jesus. Eu vou deixar Jesus me guiar. Eu vou ser discípulo de Jesus, porque afinal de contas, todos os domingos que eu venho aqui, eu estou mudando a minha série na academia. Para quê? Para me tornar um discípulo de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Existem muitos pormenores desse movimento, mas eu estou num culto, gente, e culto é só para trazer luz, né? Culto é só para abrir teu entendimento. Culto, irmãos, é para desvendar algumas coisas dos seus olhos. Eu não sei qual a listinha que você fez. Eu sei que em primeiro lugar você deve dizer: eu quero ser um discípulo de Jesus. Porque seguir Jesus, irmãos, é sinônimo de sucesso. E sucesso às vezes é sinônimo de perda. Porque no Evangelho, quem quer ganhar vai perder. Quem quer ser o primeiro vai ser o último. Quem quer ser servido vai servir. Vamos entender isso, irmãos? E essa paixão pelo Espírito levará você a usufruir dos mimos de Deus. Sabe? Aqueles mimos que você deseja na vida. Aquelas coisas que não estão na Bíblia de forma direta, mas elas estão indiretamente no seu coração.
Sabe aquela oração que tem a ver com a centralidade da vontade de Deus, e outras que tem a ver com você, com a sua estrutura e com os seus desejos, mas que estão com a motivação correta, que glorificam o nome do Senhor? É um carro novo. Não está escrito que você vai ter carro novo, gente. Não está. E vou buscar na Bíblia um texto bíblico que diz: vou ganhar um carro novo, uma casa nova, uma viagem dos sonhos. Não está necessariamente, mas pode estar como fruto de uma vida rendida a Jesus, que aonde eu estiver, com o que eu estiver, o nome dele será glorificado. Porque a maior garantia que eu tenho, o maior prêmio que eu tenho é seguir o Mestre Jesus. Irmãos, a poeira dos pés de Jesus. Eu ia falar para jogar mais fumaça, mas não vou não, irmão, que aquele negócio me entope tudo. Você vai se deixar cobrir pela poeira de Jesus e vai seguir tua jornada. Que 2024 seja marcado por homens e mulheres submissos, por homens e mulheres que, mesmo que tenham que lutar de forma contracultural, vão ser agentes que vão estabelecer os princípios do governo de Deus. Amados, Deus governa a partir da igreja. Nós somos a agência do governo de Deus aqui na terra. Se a igreja entender que é discípulo, irmãos, o reino de Deus será estabelecido aqui na terra. Ou seja, o governo de Deus será estabelecido. Você recebe essa palavra aí em nome de Jesus? Aleluia. Vamos adorar ao Pai, queridos.